A Polícia Militar se preparou, ela se planejou durante mais de 4 meses e com muita competência e exerceu e desempenhou um serviço admirável que é motivo de orgulho para todos nós. Já tinha decisão de reintegração. O prefeito de São José dos Campos diz que Pinheirinho era uma comunidade dominada pelo tráfico de drogas. Pelo tráfico e pelo... vamos lá. A maioria da população era gente simples, bem que trabalhava. Sim, mas dominada. Dominada, totalmente. Se era uma região tão criminosa, por que a polícia de São Paulo, a Secretaria de Segurança, não ajudou o senhor a resolver esse problema? Talvez porque para ter meu Deus dificuldade em qualquer lugar, eu não tenho como responder isso para você. Resistiu às discriminações e à violência de Estado, práticas de uma guerra cultural instituída para desumanizar moradoras e moradores da comunidade. Essa guerra cultural tinha o objetivo de enfraquecer o movimento, promovendo ódio e violência para atiçar a população da cidade de São José dos Campos contra os moradores da ocupação. Esse mecanismo de guerra cultural esteve presente nas declarações do prefeito de que na ocupação viviam traficantes, nos cortes recorrentes de água e luz, na rejeição das crianças nas escolas e nos postos de saúde. E foi aprovada uma lei na Câmara de Vereadores para negar qualquer serviço ou benefício social aos moradores. Tudo isso fazia parte da construção ideológica de que ali não viviam pessoas trabalhadoras com seus direitos, mas sim monstros que deveriam sofrer todo tipo de violência para defender nas ginarras, que têm a propriedade ilegal do terreno desde 1981 e não cumpre a Constituição Federal. Vocês, daqui a um ano e pouco, entrarem na casa de vocês, vocês entrem de cabeça erguida. Vocês não devem essa casa a ninguém, não devem a mim, não devem ao governo federal, não devem ao governo estadual nem à prefeitura. Essa casa vem, primeiro, do dinheiro arrecadado do povo brasileiro. Segundo, ela vem também da luta de vocês. Vocês conquistaram essa casa. Vocês têm direito a ela. É uma questão de cidadania e é assim que o povo desse país tem de ser tratado. A desocupação do Pinheirinho prova que para pessoas excluídas, violência militar. E para milionários lesa-pátria, a proteção da justiça. A criminalização da pobreza e o racismo orientam e conduzem as relações econômicas, sociais, culturais e institucionais. Juntamente com a força de trabalho dos povos indígenas originários, pessoas negras foram arrancadas da África e escravizadas no Brasil para enriquecer os portugueses. O fim oficial da escravidão, com a sua abolição em 1888 pela Lei Áurea, não foi acompanhado de medidas de indenização ou reparo pelo trabalho forçado durante 350 anos. Desde então, naturalizou-se a cultura da opressão no país. A desocupação do Pinheirinho demonstra o abandono de pessoas que são incluídas no capitalismo de forma perversa. Então, esse negro já começou o processo de emancipação, vamos dizer assim, à parte da sociedade. Porque ele não tinha, então, moradia, ele não tinha trabalho, ele não tinha educação, né? Ele não tinha nada e não havia nenhuma previsão para isso. E como o Brasil foi organizado? O Brasil foi organizado a partir de uma relação entre os grandes proprietários de terra, certo? E a estrutura que a gente foi montando. E isso foi se perpetuando. Então, os negros pós-escravidão já foram para as regiões periféricas da cidade, foram expulsos para as regiões periféricas. Tanto é que as nossas primeiras ocupações aí nas favelas foram nas regiões periféricas por essa população mesmo, né? E nós sabemos que na periferia o que mais existe são pobres, são negros, né? São negros que foi libertado da escravidão há anos atrás
e continua sem casa até hoje. Isso que acontece no Brasil, certo? E a gente tem herdado, historicamente, a gente está falando aí de, de alguns anos, né? Não tem 2 séculos ainda essa história, né? Não tem 2 séculos, quer dizer, a gente está falando de 4 gerações só, quer dizer, minha bisa já foi filha de escravo, minha tatara era escrava, né? Então é essa conjuntura que a gente tem, a gente herdou esse desalento de não ter onde morar. A experiência do Pinheirinho se insere numa perspectiva histórica disso, de uma tradição de opressão violenta no Vale do Paraíba por parte das elites locais. O que a gente fez a vida toda foi justamente criar esse mito da gente não ter racismo no Brasil, e isso fez com que a questão do negro se mantivesse exatamente como no período lá após a abolição, né? A gente finge que está tudo bem, mas a gente está fingindo até hoje, né? Então, assim, essa questão é uma questão que passa por uma educação, mas é claro que essa educação precisa ser uma educação, primeiro a gente precisa assumir que a gente tem um racismo. E não é coincidência, né? A pobreza, a vulnerabilidade social está atrelado à discussão de raça, do racismo estrutural, né? E não tem como a gente falar dos processos de favelização, né? Os processos de ocupação, sem olhar pelo prisma da questão racial, da questão do racismo. Por conta da questão social, a mulher negra, especificamente que é o grupo que eu estudei, ela encontra-se sempre à margem nos bairros mais periféricos. E por que isso? Porque a cidade cresceu ao redor do centro, então, construiu ali uma cidade tecnológica, moderna e uma cidade cara. São José é uma cidade cara. A média de ganho de alguém que não tem ensino superior aqui é de R$ 1.350, é o piso da maioria das classes, inclusive do comércio, né? E a média de locação de moradia aqui está ali na casa de 600 pau. Quer dizer, o cara compromete metade da renda dele só para pagar onde dormir, né? E o cara paga água, luz, internet, telefone, tudo que o rico paga, ele paga, não tem desconto porque ele é pobre. Então, acaba que a população negra como um todo, a mulher especificamente e também as pessoas mais pobres, são sempre, vamos dizer, empurradas para as regiões mais periféricas da cidade. Porque, primeiro, eu mantenho uma cidade linda, quem chega aqui na região central de São José dos Campos ou alguns bairros, diz, não tem pobre essa cidade. Eu falo, é uma cidade partida na medida em que tem tecnologia para colocar aviões no espaço. E nas relações sociais terrestres, é esse abismo imenso. Ninguém ocupa a terra, com exceção dos grileiros, por prazer. Ninguém mora em condições tão precárias, né, com tanta violência no seu cotidiano, por prazer. Eles fazem por necessidade. É uma questão de sobrevivência. Para quem tem casa, tem para onde voltar no final do dia, ter seu descanso, tomar seu banho, comer sua refeição, é muito fácil falar. Mas você imagina você não ter para onde ir, para onde morar, onde passar aquela noite. Isso é uma situação que leva o ser humano a desocupar. E a gente criminalizar essa pessoa, né, por ocupar uma área que está totalmente abandonada, eu acho que é no mínimo desconhecer a realidade. Estava morando numa casa que não tinha água, não tinha luz. Estava tudo cortado. Estava com o marido desempregado, eu estava desempregado, o Natan era recém-nascido. Eu comecei a pagar aluguel, mas estava muito difícil. Ou pagava aluguel, ou comia. Então tinha que optar, né? E eu não tinha condições de estar pagando aluguel. Tinha vez que ou pagava o aluguel ou comia. Então, na época, estava muito difícil para mim. Eu cheguei a um tempo que até mesmo não ter o que comer dentro de casa. Eu lembro que até uma vez que eu fui trabalhar e deixei um pouco de arroz em casa, a minha menina, e falei para minhas meninas, come esse arroz que a mãe tá de boa. Aí a gente chegou da escola, né? Minha irmã comeu. Aí eu guardei, falei, aí ela chegou, falei, mãe, eu já comi, né? Pode comer, eu guardei um pouquinho para você, mas ela sabia que eu não tinha comido porque ela sabia a quantidade que tinha, né? Quando eu cheguei em casa, tava lá em casa aquele pouquinho de arroz e ela falou, mãe,
eu deixei para você porque você trabalhou, você está cansada, está com fome. Aí eu peguei e menti para ela. Falei para ela, Jô, a mãe já comeu e eu não tinha comido. Aí eu comi, sabe, aquela comida com tanto gosto, aí depois eu descobri que ela não tinha comido, né? E aquilo me doeu bastante, porque eu tinha guardado para ela, ela tinha trabalhado, né? E trabalhou o dia todo sem comer, sabe? Aí eu cheguei no outro dia no serviço, eu cheguei desesperada, eu cheguei chorando. Aí eu lembro que até a minha amiga Ruth falou para mim assim, Rose, você tem coragem de ir para uma ocupação? Então, isso fez com que a gente fosse, né, para ocupação também, e foi difícil. Às vezes a pessoa fala, a pessoa vai para uma ocupação porque é vagabundo, não quer trabalhar. Não, minha mãe sempre trabalhou. Meu pai também, né, mas tinha um vício, ajudava na maneira que podia, mas minha mãe sempre trabalhou, sabe? A gente não vai para ocupação porque a gente é vagabundo, não quer trabalhar. Vai porque, infelizmente, você trabalha, mas você tem que escolher, né? Entre pagar uma conta, entre pagar a luz, entre pagar aluguel, entre comer. Quando você tem criança é mais difícil ainda. Pinheirinho foi um sonho que na minha casa. E depois que a gente foi para a ocupação, foi difícil. Mas a gente comia pão todo dia. Então você tinha aquele dinheirinho que não era para aluguel, mas você podia comprar o pão todo dia. Eu vi do Cabral, ele que era na época sindicalista acho que era dos químicos. Só vai acabar a violência no país se a população tiver emprego, casa, comida, que o filho tiver uma roupa, um tênis para estudar, para ficar um tempo integral dentro de uma escola, né? Isso a burguesia tem, né? Agora querem jogar o pobre na rua pedindo esmola, e não querem que a violência avance. Apoio as ocupações para reduzir a violência, apoio as ocupações para que toda a população tenha comida em casa, tenha arroz, tenha feijão. Apoio as ocupações para que as crianças tenham educação de qualidade, para que se transformem em engenheiros, advogados ou cientistas no futuro. Dessa maneira que ele falou. Você acha que ocupar a terra é ser invasor? Não, não é. Uma terra que está parada há mais de 30 anos, você acha que isso é invasão? Essa terra não cumpre a função social, o suposto dono não paga os impostos, e você fica criminalizando. Eu parei tudo para prestar atenção naquilo que ele estava falando. Falei, esse cara tem razão. A gente trabalha feito um louco. E a gente sequer pode colocar comida no prato, comprar uma roupinha, muito difícil. Esse cara aí tem razão. Na Ginarras também não paga IPTU desde 1981, ano que comprou o terreno do Pinheirinho. Por 41 anos, o proprietário guarda uma dívida maior que 190 milhões de reais. Na verdade, se coloca o confronto entre diversos direitos. Direito à moradia, direito de resistência, direito à propriedade, né, direito à posse, que é diferente de propriedade. A Constituição estabelece a função social da propriedade e estabelece, inclusive, alguns princípios gerais de proteção, direito à moradia, direito ao trabalho, dignidade da pessoa humana, que é um princípio axiológico de toda a Constituição. Todos esses princípios têm que ser ponderados, né? O que acontece é uma leitura seletiva, onde se privilegia o direito de propriedade de forma literal e esquece que a Constituição fala de todos esses outros princípios, né? O proprietário que descumpre função social da sua propriedade não tem proteção constitucional e perde o direito. Primeiro precisa compreender o que diz a Constituição. A Constituição fala que a propriedade tem função social. Se ela não cumpre a sua função social, ela perde a sua razão de existência para aquele que não dá a função social. Em Pinheirinho havia função social típica, clara. As pessoas lá moravam, as pessoas lá viviam. Diferente da função da especulação imobiliária e, confirmado o que você afirma, se houver também a especulação tributária, né? Se não pagava o IPTU, o que destrói
toda a tese da função da propriedade que ali na Girava defendia. Na verdade, as ocupações diárias, elas não são causa de nada, né? Elas são consequência de uma política totalmente equivocada, né? O uso da terra ele não é prestigiado, simplesmente a propriedade. E essa propriedade sem função social, sem destinação, ela é destituída do seu próprio sentido. Porque hoje os bilionários do nosso país ocupam, eles roubam. Os bilionários da soja, por exemplo, eles invadem o Amazonas, né? Destroem árvores centenárias, vendem a madeira e ocupam terras que não são deles, são grilagem, né? Ocupam terras para plantar soja ou para colocar o gado lá, né? Tanto é que a nossa floresta está sendo arrasada. A seca está vindo para cá porque não tem chuva que saia da floresta, né? E esses bilionários, eles ocupam. Eles não ocupam, eles invadem. Por que o Estado brasileiro convive tranquilamente com esse descumprimento da Constituição Federal? Há uma inconstitucionalidade na utilização, é o que a gente chama de estado de coisas inconstitucional, né? É uma inconstitucionalidade permanente dessa omissão do poder público, tão poderoso, tão violento contra os pobres, que ele utilize essa mesma força para fazer com que a propriedade cumpra sua função social. Essa mesma força a gente não vê. De acordo com o IBGE, o déficit habitacional é um conceito que abrange 3 divisões: domicílios precários, improvisados e rústicos, coabitação, moradias formadas por cômodos de uma residência, e habitação com altos custos de aluguel em relação à renda dos moradores. Diante disso, para entender o déficit da moradia na cidade de São José dos Campos, é preciso considerar o valor e o poder de compra do salário das pessoas pobres na cidade, verificar os percentuais de desemprego, a perda de renda, os custos de aluguel e o número de pessoas que moram em situação de rua e o número de pessoas que vivem na ocupação. Em São José dos Campos, o número de pessoas em situação de rua aumentou 100% e chegou ao total de 800 moradores de rua. Então, nós fizemos uma reunião com a prefeitura. Na época, o juiz aqui de São José dos Campos determinou que a prefeitura de São José dos Campos criasse uma secretaria de habitação. Até no tempo não tinha. Então, aí nós conversando com o prefeito na época, era o Emanuel Fernando, né? E ele dizia o seguinte, que se a gente não ocupasse uma área da prefeitura, ele não ia se meter com a situação não. Mas que a gente deveria sair de lá, que a gente estava no Campão, e o Campão é uma área onde ia ser construído o hospital municipal. Você vê que não foi construído até hoje, né? A área continua lá. Aí nós pesquisando, o terreno o pessoal dizia que era do Bentinho, o comendador Bentinho, certo? Aí eu falei com o meu irmão, o Branco, né? E com o Assis, o professor Assis, que na época trabalhava na prefeitura. E eles descobriram que o terreno era da Ginarra, mas ninguém sabia que o terreno era da Ginarra, só nós sabíamos, só os 3 sabiam. Então nós tiramos a ocupar aquele terreno, e o terreno não pagava IPTU, não pagava nem TR quando era rural, nem IPTU depois que passou a ser urbano, certo? A ocupação Pinheirinho planejou a organização e o desenvolvimento daquele que, considerados o número de moradores e as atividades ali estabelecidas, era quase uma pequena cidade. Desde o início, a área da ocupação foi dividida em lotes de 250 metros quadrados. Havia o setor rural, onde plantava-se e criava-se animais. Um lote, um pedaço de terra para cada família. Dessa maneira, o cuidado era individual e também coletivo, através das assembleias e reuniões onde eram definidas as regras de convivência comunitária. Agora tem uma coisa nessa ocupação que é legal, é o seguinte, é que é a primeira ocupação que a gente ocupa e já divide as terras, já divide um lote. Então, traçamos as ruas certinho, eu, o Cabralzinho, né, e mais um pessoal, já traçamos as ruas e cada um já pegou o seu lote. Cada um já pegou o seu lote, porque nós entendíamos que o cara, sabendo que o lote é dele, ele ia cuidar, não ia ficar fazendo igual tinha tradição de... Então, nós fizemos isso no começo. E com 3 dias após a ocupação, tinha mais de 2.000 famílias já. A área do Pinheirinho foi ocupada no começo do ano por cerca de 500 famílias. Segundo a coordenação do movimento, atualmente 8.600 pessoas vivem no local, que tem 1 milhão de metros quadrados e pertence à massa falida da empresa Selecta Comércio e Indústria. Me surpreendeu muito quando lá estive
percebemos que havia uma especulação imobiliária protegida por grupos poderosos e, para surpresa minha, também com um relatório da subseção corroborando o que eu não estava presenciando, corroborando que havia uma invasão, quando, na verdade, havia um movimento que queria, porque assista na Constituição, o direito à moradia. Moradoras e moradores da ocupação eram felizes, mesmo com a permanente discriminação praticada por parte da cidade, pela mídia, pela prefeitura, pela polícia e pela maioria dos vereadores. Esse sentimento teve origem na luta unificada, na sensação de pertencimento, no respeito mútuo, na consciência política de que estavam defendendo o futuro de suas famílias com relevância nacional e internacional. Eu tenho mais saudade lá dos meus pés de fruta. Eu tinha bastante pé de fruta plantado, né? Então lá não faltava as frutas. Cara, o que eu mais gostava da ocupação era assim, a convivência com o pessoal, né? Era um pessoal tudo humilde, pessoal que não fazia medo de você falar com qualquer um, se andava qualquer hora dentro do bairro, não tinha problema nenhum, todo mundo respeitava todo mundo. Pela ocupação, pelo que eu lembro dessa parte, que eu sempre brincava, sempre corria lá pro barracão, ficava lá no barracão. Aí quando eu tinha evento de Papai Noel, eu também ia pra lá também correndo, descia o morro correndo, já me machucava também. Era muita alegria. Era um lugar que eu me sentia muito, sim, vamos dizer, muito mais à vontade. Gostava muito daquele lugar. Ixi, era bom demais, era bom. Eu não tenho o que dizer lá do Pinheirinho, não. Tudo perto das coisas, quando você queria ir no mercado, era bem pertinho. Aqui não, agora não, porque agora construíram o mercado aqui. Mas aqui, minha filha, era ó, pra gente comprar as coisas. A luta foi muito forte, né? Nós entramos com o objetivo de tentar realizar o nosso sonho, né? De ter nossa moradia, nossa dignidade, sabe? E teve muito sofrimento, mas ao mesmo tempo teve alegrias, muitas festas, né? Eu participei de vários atos, junto com os pessoal do Pinheirinho, sabe? Eu me senti acolhida. Nós éramos uma família. Então, quando eu ia trabalhar, os meus vizinhos ajudavam a olhar, entendeu? Aí, então, eles me ajudavam muito ali, olhando elas para mim trabalhar. As ruas da ocupação foram organizadas de acordo com as regras e medidas definidas pela prefeitura. A vegetação e as fontes de água foram preservadas. A ocupação do Pinheirinho foi organizada em 14 setores, como se fossem quadras de um bairro. Para cada setor haviam 2 coordenadoras, já que eram em sua maioria mulheres. As decisões aconteciam dentro de assembleias semanais. Nos sábados realizavam-se as assembleias gerais com toda a comunidade. Nas segundas-feiras acontecia a assembleia da coordenação da ocupação, com as coordenadoras dos 14 setores. Nas terças-feiras tinham reuniões nos setores, todas no mesmo horário. Nas quintas-feiras havia reunião de liderança com as pessoas parceiras de fora da comunidade. Um coletivo de segurança vigiava a ocupação para impedir a entrada de pessoas desconhecidas. A portaria era controlada 24 horas por dia, onde ficava a secretaria do movimento. Ficar conhecido, ficar, né? É que nós usamos um negócio, um sistema que é diferente de tudo, né? Que foi fazer tipo de um soviet, é que uma reunião de coordenação, escolhemos 14 setores, dividimos em setores, a maioria dos coordenadores era mulher, sabe? Cada coordenador tinha um vice-coordenador, certo? E nós fazíamos todas segunda-feira uma reunião de coordenação, na terça-feira uma reunião de setor. Essa reunião de setor ela feita no mesmo horário para que as pessoas não tivessem história diferente. Eu costumava dizer que até as piadas teria que ser a mesma, até as piadas teria. Fala, Bigoleide. Beleza. E eu costumo dizer o seguinte, que até as piadas deveriam ser as mesmas, para não ter problema, né? Tem aquela história que quando você conta uma história, né? E a turma vai multiplicando, chega lá a história vira... Não, ali não, tinha que ser igual.
Na quinta-feira nós tínhamos uma reunião mais política, mais fechada, e todos os sábados uma assembleia convocada, certo? E o que é legal nessa reunião? Que a gente falava de tudo. Nós falava de política, falava da questão do FMI, falava da guerra lá no Afeganistão, falava do Bush, falava de Fernando Henrique Cardoso, falava de tudo. E nós passávamos para a criançada e para todo mundo da Assembleia tudo que estava acontecendo no país. Era uma escola, aí eu comecei a crescer, aprendi muito com o Pinheirinho, que as pessoas estavam lá porque precisavam, porque todo mundo tem direito à moradia, a gente tem que lutar, né? Foi uma aprendizagem muito grande que no Pinheirinho as mulheres eram os destaque, né? Porque era muita mãe sozinha, muita mãe de família, muito... Lá era mulher na luta, mulher em tudo. Então isso foi o que eu mais peguei para mim. Pinheirinho foi uma escola para nós. Para mim eu aprendi muito. Eu aprendi que hoje em dia, se você quer conquistar o seu direito, você tem que ir à luta. Você não pode deixar que as pessoas falem que você não pode isso. Você pode, é seu direito. Então, o Pinheirinho eu aprendi muito. Então, foi uma escola para mim ali no Pinheirinho. Eu acho que muitas mulheres entrou na ocupação e teve a sua liberdade, sabe? Pôde respirar, né? Porque é comum você ver muitas mulheres, infelizmente, né? Vivendo um relacionamento abusivo, mas não tem para onde ir. Às vezes a pessoa fala, tá lá porque gosta de apanhar a mulher de malandro, mas não tem para onde ir, pensa nos filhos, né? Então acho que muitas mulheres que no Pinheirinho eram chefes de famílias, elas ganharam a liberdade de poder respirar, de poder sair da violência de dentro de casa e estar lá no Pinheirinho construindo uma vida ao lado dos filhos, né? E no Pinheirinho a gente tinha muito essa união, as mulheradas se uniam, né? E sempre conversavam, a gente tinha um coletivo de mulheres, onde a gente sempre alertava, né? A gente não pode ficar sofrendo um relacionamento abusivo, né? A gente tem que denunciar. Fiquei muito impressionada com essa força mesmo, né? Que é a força que a mulher tem, né? E que carrega um bonde na defesa aí da sua família, dos seus filhos, né? Então, todas elas eu senti isso, sabe? Eu percebi isso. Primeiro é isso que eu falei, dessa consciência delas também, bastante politizadas, bastante atuantes, nessa luta pela defesa das suas crias, né? Na esperança, né? de que os filhos venham a ter uma vida melhor do que tiveram. Isso eu ouvi bastante delas também, né? Com esse sistema de organização, a ocupação tornou-se uma comunidade, uma escola de formação política, uma grande família que cuidava uns dos outros. Por isso, resistiu às discriminações e à violência de Estado. Deixa eu falar para vocês sobre essa novidade que a TVT está lançando hoje. Olha só. É uma campanha de financiamento em que a gente está pedindo para que você se torne parceiro aqui, para que você colabore com a TVT. É o catarse.me/TVT. O que a gente quer fazer? 2022 vai ser esse ano de mudança, a gente está esperando que seja um ano de mudança. E a TVT quer chegar mais longe, quer deixar de ser TV só em São Paulo e região metropolitana e ser TV também na sua cidade, no seu estado, no seu país, você que está fora aqui do Brasil. E para isso a gente está bolando um aplicativo de streaming, para que você baixe, por exemplo, na sua Smart TV e possa ver a programação ao vivo aqui da TVT, para que você baixe no seu celular e possa acompanhar também, para que você baixe na sua internet, no seu desktop, no seu laptop, no seu notebook e possa assistir a programação da TV, da TVT, ao vivo, todos os dias. O que acontece? A nossa programação de TV é um pouco diferente desse conteúdo que vai para o YouTube. Tem muito material, muito conteúdo que a gente não pode colocar nas redes sociais por conta de direito autoral. E conteúdos muito bons, tem filme, tem programas de TVs parceiras e tudo isso está sempre ao vivo na TV, mas por enquanto só em São Paulo e região metropolitana. Então o objetivo de 2022 é esse, ir mais longe, é chegar até mais gente, chegar até você que está em outra cidade, em outro estado. Então, para que você possa colaborar aqui com a gente, entre no catarse.me/TVT. Ano importante esse, 2022 é importante, a gente quer que o nosso conteúdo chegue mais longe. Você pode colaborar
nesse site, catarse.me/TVT. Tem aqui também o QR Code, daí você coloca o celular aí que você consegue também ser direcionado para essa página. Lá tá tudo explicadinho. Tanto essa questão do novo aplicativo de streaming, quanto as formas de colaboração que existem. Então, assim, tem vários valores, tem alguns benefícios que você consegue a partir dessa doação que você faz. E é isso, pessoal. A gente, é claro, pede a colaboração para que, de fato, esse 2022 seja um ano de mudança, um ano de virada para a TVT e para todos nós, tá bom? Aí comecei a entender que eu também tinha que me engajar ainda mais na luta. Eu tinha e tenho até hoje um apito de jogador de juiz de futebol. Até hoje esse apito está comigo aqui. E aí eu comecei a ver a necessidade de estar chamando o povo realmente para a luta. E qual era o meu papel? Chamar para as assembleias, que tinha todo santo dia tinha assembleia. No comecinho, todo santo dia tinha assembleia. Os ataques seguidos por parte da prefeitura eram abaixo de qualquer discussão jurídica. Por exemplo, cortar o fornecimento de água no Pinheirinho. É a tática do nazismo com os guetos. É você tentar estrangular as populações pela recusa ao fornecimento de um bem básico da vida. Vai ficar sem água. Como é que pode um negócio desse? Chegou um tempo que a imprensa criminalizava de uma forma tão grande, e a burguesia, que dizia que ali só tinha ladrão, traficante, bandido, quando na verdade famílias trabalhadoras que saíam de manhã e voltavam à tarde para suas casas. Às vezes a gente tinha que mentir que a gente não morava no Pinheirinho para conseguir um emprego e quando ele descobria a gente já era mandado embora. Porque aqui no Brasil é assim, né? Pobre quando ocupa alguma terra para poder morar, para viver, é bandido, porque não pode e tal, então chama o povo de bandido. Rico quando faz sua grilagem tem um título, chama comendador. Havia o preconceito, né, sobre a parte das outras crianças que moravam no campo, nos bairros vizinhos, por conta que a gente era do Pinheirinho. Já havia acontecendo muito, sabe? Assim, seu Pinheirinho, pé sujo, pé de barro, entendeu? Tinha muito desse preconceito na escola. Isso que a gente tinha 8 anos de idade, né? Então, na escola eu comecei a estudar no grupão. Foi no grupão, eu ainda, assim, com receio, né, das pessoas da escola, eu ainda não chegava diretamente, falava que eu morava no Pinheirinho. Mas logo que ficaram sabendo, algumas pessoas que não havia preconceito me trataram super bem, me acolheram super bem. Outros chamavam nós de pé de barro, pé vermelho, não sei o que. Portanto, quando estava chovendo, a gente colocava uma sacola no pé, assim, para não sujar tanto o pé, para não ser tão zoado na escola, né? E a própria prefeitura que colocou a população que morava vizinho contra nós ali, falando um absurdo, que lá só tinha ladrão, que lá só tinha vagabundo. Já tinha decisão de reintegração. O prefeito de São José dos Campos diz que Pinheirinho era uma comunidade dominada pelo tráfico de drogas. Pelo tráfico e pelo... vamos lá. A maioria da população era gente simples, bem que trabalhava. Sim, mas dominada. Dominada, totalmente. Se era uma região tão criminosa, por que a polícia de São Paulo, a Secretaria de Segurança, não ajudou o senhor a resolver esse problema? Olha, talvez porque eu tenho a mesma dificuldade em qualquer lugar, eu não tenho como responder isso para você. A própria polícia chegou à conclusão, no relatório deles, e fizemos reuniões com a própria polícia também na época, e eles falaram que o índice de criminalidade naquela região caía vertiginosamente no tempo que a gente ficou lá. Acabaram arrumando emprego, tem pessoas que trabalhavam na Johnson ali, né? Que eram no subemprego, depois trabalhavam como terceirizados da Johnson, né? E de outras empresas começaram a trabalhar, arrumar emprego, muitas domésticas, trabalhavam em casa de família, mas começaram a ter uma vida, né? Ter uma casa, ter um fogão, ter uma geladeira. Isso reduziu drasticamente a violência em São José dos Campos. Isso que foi fantástico, sabe? Que é uma coisa assim, uma população na miséria, é lógico que gera violência,
A violência aumenta muito, né, com a miséria. Então a pessoa começa a ter uma perspectiva de vida, ter um espaço, né? Ela passa, a violência na cidade começou a reduzir drasticamente. Em 2004, no início da ocupação do Pinheirinho, o prefeito de São José dos Campos, Emanuel Fernandes, PSDB, e o presidente da Câmara Municipal dos Vereadores, Walter Hayashi, PSB, aprovaram a Lei Municipal número 6.539, que retirava todos os benefícios sociais das famílias que moravam na ocupação. Meu filho, para ele entrar na escola, eu lembro que a primeira sala de aula que ele foi, ele teve que dar o endereço lá da frente de uma senhora que morava na frente. Aí depois que ele estava estudando, que passou uns 8 meses estudando, foi que ele foi lá legalizar a matrícula, porque eles não estavam querendo pegar ele, que era do Pinheirinho. O projeto era a continuidade daquilo que a prefeitura já praticava contra a comunidade, negando acesso à saúde, à educação, à energia elétrica e acesso à água, além de responsabilizar os moradores da ocupação pela falta de políticas habitacionais na cidade. Também fez aquela lei que as crianças do Pinheirinho não podiam estudar em escola lá próximo, né? Nós não tínhamos direito de cesta básica, escola, creche, postinho. Então tudo isso foi tirado nosso ali. A lei atacava os direitos básicos das pessoas e os moradores a nomearam de Lei Hayashi e Lei da Fome. Olha, a lei, ela foi uma lei para acentuar os objetivos dele, colocar as diferenças de classe, né, e fazer todo um processo discriminatório que eles viveram. A lei, ela concretizou isso e oficializou a penalização de todos os moradores do Pinheirinho, que eles não tinham direito a nada, nem assistência social. Então, é a dupla penalização. Na realidade, uma forma de acabar com o movimento era tirando todos os direitos sociais. Então, foi um absurdo, né? Não se imagina ter uma política para aqueles que mais precisam, uma política social restritiva a ponto de você sai do movimento para ter comida, né? Tentamos entrevistar o vereador Walter Hayashi. Ligamos para seu gabinete, enviamos e-mail e mensagens nas redes sociais. Nenhuma resposta nos foi enviada. A Procuradoria-Geral da Justiça de São Paulo encontrou uma ação direta de inconstitucionalidade da lei no Tribunal de Justiça. Em 2005, a representação do Ministério Público foi julgada procedente e a lei foi declarada inconstitucional e, mesmo assim, a lei consta como vigente no site da Câmara Municipal de São José dos Campos. O Tonhão Dutra ele fez uma proposta propositiva. Então, os vereadores simplesmente trataram, desconsideraram e faziam as apologias contra, dizendo, olha aí, ele quer que o pessoal invada suas casas, sempre descaracterizando o projeto social e dividindo sempre o Pinheirinho contra o restante da cidade. Então, é com esse conceito da defesa da propriedade privada que eles tentaram o isolamento. Eu mesmo realmente sofri na Câmara Municipal vários debates que fizeram, insinuava, por que o vereador está fazendo lá, por que a turma lá não compra casa, por que a turma lá não financia uma casa. E a gente fazia o debate defendendo a pessoa aqui. Mas será que era por causa da minha pele, a cor da minha pele? Realmente tem essa dúvida até hoje. Eu acho que era por causa da minha cor da minha pele e a cor da pele das pessoas que moravam aqui e que sofriam tanto. Em 22 de janeiro de 2012, o jornal Estadão publicou: o presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, Ofir Cavalcante, classificou como ilegal a reintegração de posse que foi realizada ontem, apesar de ordem da Justiça Federal mandando suspender a ação. Cavalcante afirmou: há um conflito de competências e isso só pode ser solucionado pelo Superior Tribunal de Justiça. O processo judicial, e a gente está muito acostumado com isso, é uma situação em que você pode ganhar o que você está pedindo, você pode perder o direito que você acha que tem, mas ele tem que ser feito dentro da lei. E o que a gente falava é o seguinte: não existe problema nenhum da reintegração, no pedido, na ordem, mas desde que seja feito dentro da lei.
e o que menos se observou ali foi a lei. Na madrugada de 22 de janeiro de 2012, com a autorização da juíza Márcia Loureiro, da 6ª Vara Civil de São José dos Campos, do presidente do Tribunal de Justiça de São Paulo, desembargador Ivan Sartori, do juiz Rodrigo Capês, do prefeito de São José dos Campos, Eduardo Cury, e do governador do estado de São Paulo, Geraldo Alckmin, enquanto todas e todos dormiam, a Polícia Militar invadiu a comunidade Pinheirinho e transformou o domingo em um dia de terror para aproximadamente 7.000 pessoas excluídas socialmente, sem acesso a moradia digna, entre elas pessoas portadoras de deficiência, idosos, mulheres e crianças. Então, cara, a gente estava achando que qualquer hora ia ser desocupado mesmo, mas na sexta-feira teve uma reunião, na sexta, Silvana? Na sexta-feira uma reunião lá e aí, não vai ter desocupação, mas acabou, né? E todo mundo foi dormir tranquilo. Pegou a gente desprevenido, que falou que não iam retirar ninguém, né? Mas quando foi de madrugada, 3 horas da manhã, começou a chegar a cavalaria e a gente foi pego de calça curta. Quando eu acordei de manhã, foi com a gritaria do pessoal. Porque deram a palavra, né? Que estavam junto, que podiam contar com eles, que iam fazer o melhor, né, pra gente. E sabe que jeito que eles tiraram a gente? Que nem um cachorro. Mas por que com a gente está acontecendo isso? Então vem aquela revolta, sabe? Mentira. Por que eles mentiram? Por que está acontecendo isso? A gente entrou com uma ação na Justiça Federal, na madrugada, na véspera da primeira desocupação, que seria na semana anterior ao que foi feito, e a gente conseguiu uma liminar lá em torno das 4 horas da manhã para suspender a desocupação. A polícia já estava a caminho da desocupação, a gente conseguiu interceptar o comboio a caminho e a gente conseguiu que não houvesse a desocupação. Então houve toda aquela comemoração. No mesmo dia, o juiz titular, porque essa foi uma juíza plantonista, o juiz titular revogou a decisão dessa juíza plantonista. A liminar voltou a liminar foi revogada, então a ordem judicial poderia prosseguir, a ordem do Estado poderia prosseguir. O caminho natural seria, óbvio, como sem a ordem não teria impacto nenhum na desocupação. Só que a gente entrou com um agravo, que eu falo, os moradores, né, a Defensoria apoiou os moradores dentro desse processo. Entrou com agravo no tribunal, agravo é um recurso, né, no Tribunal Regional Federal, e nós conseguimos uma liminar do desembargador para manter a suspensão. Então a desocupação ocorreu existindo uma ordem do Tribunal Regional Federal suspendendo a reintegração, determinando que o comandante da Polícia Militar, comandante da Guarda Municipal, Polícia Civil, Polícia Rodoviária Federal se abstivessem de executar a ordem até o julgamento do recurso. E eles simplesmente ignoraram essa ordem e cumpriram. Na coletiva de imprensa dada no dia da desocupação, o juiz assessor Rodrigo Capês confirma que recebeu a notificação cancelando a reintegração, porém escolheu ignorá-la. Todos os representantes do poder público que estiveram envolvidos na autorização da desocupação ignoraram o conflito de competência entre a Justiça Estadual e a Justiça Federal e mandaram 2.000 policiais para executarem o despejo das famílias usando armas letais, bombas de gás e spray de pimenta, helicópteros, blindados e cavalaria. E o coronel assinou e eu, pela presidência do Tribunal de Justiça, assinei também, para dar ciência à Justiça Federal de que esta era a posição. A tropa de choque entrou tudinho. E eu gritando para o meu genro, que morava vizinho, aí saímos tirando criança, ainda chovendo, saímos arrastando criança para a igreja. Mas a primeira coisa que eles fizeram foi atacar a igreja, para ninguém entrar para dentro. Aí eu saí puxando as crianças lá pro asfalto, aí fiquei lá no ponto de ônibus com as crianças tudo sentadas no banco. A polícia fechou e bombíssimo e tiro. Tem até um rapaz que estava do meu lado que levou um tiro na mão, né? Que ele segurou na grade. Ele só segurou, ele acabou de segurar, o guarda municipal foi dar um tiro, pegou na mão dele.
Derrubaram a grade lá e os policiais, os guardas, a GCM começou a dar tiro mesmo, com pistola no rumo do pessoal, assim. Começou a dar tiro, ameaçar de jogar bomba. Especificamente o caso do David, né? David Washington Furtado, que foi um dos alvejados pela Guarda Municipal, a mando do prefeito municipal, e que encontra-se, inclusive, esse processo para ser julgado pelo Tribunal do Júri como tentativa de homicídio, deixando, inclusive, sequelas nesse trabalhador, que ficou realmente com problemas estruturais, principalmente na sua mão, até mesmo de trabalho, impossibilitado de trabalhar. E quando eles viam um montinho assim de pessoas conversando, era bomba vindo de lá de cima, era bala de borracha, nossa, eles vinham para cima mesmo. Então nós tínhamos que estar correndo, nós tínhamos que... Muitas famílias vinham ao nosso encontro, o que está acontecendo, e nós também não sabia, e nós tínhamos que estar ali junto com as famílias, muita gente desesperado. Ai, até o meu terceiro lá de menor lá. Ai, você quer morrer fazendo? Ai, eu quero meu filho. Se morrer um dos meus filhos lá, cara. A juíza é o cure que vai enterrar a juíza e o cure. A juíza e o cure vai enterrar. A polícia militar mete bomba. Do lado de fora, e eles passaram, a noite inteira eles faziam com a sirene ligada a noite inteira, no bairro inteiro, e caçando a molecada, que a molecada também fazia os enfrentamentos e tal, foi muito enfrentamento. Helicóptero voando. Quando nós estamos lá conversando com o secretário, eles metem bomba lá na reunião que a gente estava. Aquele povão correndo, aquele multidão de gente, pisaram em minha sandália. E aí vem aquele povão e diz, meu Deus, eu vou morrer espenuteado agora, meu pai. E aí veio um rapaz, levanta, me pegou assim, me ajudou a levantar. Então aquilo foi um inferno, eu tentei resistir o máximo que eu pude. Eu lembro que eu sentei assim, falei, daqui eu não saio. Vou pra onde? Não saio. Aí uma amiga minha falava, não, Ju, vamos, a polícia vai pegar. Eu falei, não saio, vou pra onde, gente? Pelo amor de Deus, minha casa. Sabe, foi um inferno. Um inferno, uma dor que eu não desejo pra ninguém, porque... Aí eu lembro que no dia seguinte a gente tentando o caminhão para poder tirar os móveis, né, não tinha pra onde ir, foi até meu primo que conseguiu o caminhão, e quando a gente entrou, a minha casa já tinha sido derrubada com tudo. Sabe, se olhar ali tudo que você construiu, cada bloquinho que você sofreu pra comprar, sabe, derrubado. Na hora que eu tava lavando roupa, meteram o pé no portão, entraram e pediram para eu sair. E não era para eu tirar nada, só os pertences mais para usar na diária. Aí eu peguei a minha bolsa e saí. Aí eles pegaram os papel, lacraram algumas coisas e falou que era para mim ir lá no polo esportivo, fazer um cadastramento, que era para os caminhões entrar, e que ninguém ia mexer em nada. Então lacraram, peguei minha chave, tranquei a porta e trouxe. Aí eu fui fazer o cadastramento. Lá eles falaram para mim que pediram aonde que eu ia ficar. Eu falei que ia ficar na casa da minha irmã. Aonde que era para botar as coisas. Eu dei o endereço que está aqui. Aí ela falou, olha, amanhã, na hora que for retirar as coisas, a gente vai estar te ligando e você vai estar entrando com o pessoal do caminhão e oficial de justiça. Até aí, correto. Quando foi hoje, eles falaram para mim, olha, se você arrumar caminhão, pode tirar suas coisas. Arrumei o caminhão, entrei, quando eu cheguei lá só achei a minha cama e minha estante na rua. E o resto das minhas coisas ninguém sabe. Que não deixou nós não tirar nossas coisas. Ó, na minha casa ficou guarda-roupa, cama. Eu só tirei só a roupa do corpo. A compra que nós fizemos, nós tiramos a metade, ficou geladeira, ficou fogão. Só não ficou o bujão que eu ainda pude arrastar. Mas o resto ficou tudo. Eles não deixaram mais tirar nada. Nada. Pegar nada. Só saiu com a roupa do corpo. Nem documento, nem nada foi pego. E eles não tiraram nada. Do jeito que eles tiraram, eles levaram.
Quando aí eu tava preta, 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 eu falei assim, nossa, perdemos a geladeira. Aí foi 2 lutas para comprar tudo de novo, né? E comprar roupa, comprar sapato, comprar tudo. A minha filha estudava, o material de escola dela perdeu tudo. Minha mãe perdeu mesa, armário, sofá e um bocado de coisa a mais ainda. Lá minha mãe perdeu tudo, só deu tempo de tirar as roupas. Aí nós precisamos de material para ir para a escola, porque nós não temos material. Cadê o material? Perderam tudo lá? Nós perdemos tudo, nós não conseguimos pegar nada. E agora? Os caras chegaram lá em cima do outro. Aí é um livro para mim da Barbie. E eu vi derrubando minha casa. Você viu? Vi, e nós veio com a roupa do povo. Quebrando a sua cama? Você lembra de quê? Queimou minha cama e queimou meu colchão. Quem? seu colchão? Queimou. Quem? Queimou. A polícia. Porque a gente não conseguiu recuperar. O notebook dela, ela perdeu. A minha máquina de costura que eu tinha ganhado de presente, eu perdi. Que eu não consegui tirar, que eles não deixaram no dia. E no fim, ninguém sabe onde foi parar. Perdi tudo que tinha. O caminhão levou lá para aquela empresa lá. De lá, botaram dentro do mato de volta, enganando a gente que estava lá e não estava. Já estava dentro do pinheirinho, dentro do barracão. Hoje você vê, ó. Ali, ó. Não tem um armário bom. Porque eu digo não. Por quê? Porque não pode comprar. Porque tudo que eu tinha eu perdi lá. Simplesmente, ó, você tem 10 etiquetas, você vai levar o que você puder, o que você não puder vai ser destruído. Isso não existe em lugar nenhum. Sabe? É inadmissível isso. Por mais que as pessoas pudessem estar erradas, eu não estou falando isso, mas mesmo que elas estivessem erradas, você não pode condenar elas, sem um devido processo legal, a perder tudo que ela tem. E aí eu estou falando de... Você imagina que você tenha 15, 20 minutos para tirar tudo que você... levar tudo que você pode da sua casa. Faz esse exercício. As coisas de maior valor que você tem. E aí a gente tem perda de fotos de filho, DVDs de filmes de infância. O que nós nos deparamos muito nos abrigos, pessoas que perderam seus exames. Sabe quanto tempo leva para fazer um exame complexo? As pessoas às vezes levam anos para fazer uma tomografia, uma densitometria óssea, e ela perde esse exame. Perde porque o poder público destruiu e não deixou ela levar. Não fez as coisas de acordo com a lei. E essa pessoa tem um prejuízo para a saúde física dela, pessoas que não tinham remédios, que não tinham conseguido tirar seus remédios de pressão, né, para o coração. Então, assim, foi pessoas trocando de fralda, tinha que fazer uma cortininha para a pessoa com deficiência trocar fralda no meio do abrigo. E eu não estou falando que ninguém me contou, eu vi. Se eu não tivesse preparado psicologicamente, eu teria surtado, porque foi muito difícil. Aí a rota foi que botaram um camburão da rota e me levaram para fora do acampamento, fomos na escola Edgar. Aí chegaram lá, conversou lá com o comando lá, depois me levaram para lá para o Eldorado, aí filmaram meu rosto, falaram coisas horrorosas a meu respeito. E aí me levaram para a delegacia 31 de março. A rota me deixou lá e a polícia militar foi que ficou ali. E ali me humilharam de todas as formas, levaram os capacetes, os escudos junto comigo e dizia que eu era o líder de toda aquela confusão e tal. O sargento, não sei se era sargento, que também não tinha nenhuma identificação. Todos os policiais entraram lá na ocupação, mas não tinha nenhuma identificação, não. Não tinha como saber se era tenente, coronel, polícia, simplesmente, não. E aí, pelo jeito, deveria ser sargento. Falou, mata e joga no rio. Assim que a gente chegamos na delegacia, lá na 31 de março. Eu olhei para o céu, pensei, meu Deus, se for a minha hora, eu estou preparado. Se não for, tem misericórdia desse homem. Tirou nós do nosso canto,
que estava lá, falou que ia vender o terreno para a gente, nós não queríamos de graça. Já estava feita essa casinha da gente. Mas eles fizeram a maior sacanagem. Tanto ele com a Dora Cury como o Manuel. Essa queixa eu tenho dele. Essa queixa eu vou levar o resto da vida. E você vê criança apanhando, batendo em senhor de idade, até que morreu. Esse senhor morreu. Primeiro houve uma vítima fatal, que isso em cenários de conflito se fala de vítima colateral, que é muito ruim, porque para mim vítima é vítima. Mas foi um cidadão que foi atropelado em meio ao caos que estava instalado no bairro contíguo ao Pinheirinho. Ele foi violento, mas foi abalroado por um veículo e morreu. O outro caso é mais grave, porque uma das pessoas que estava desaparecida é Ivo Teles dos Santos. Depois vai ser identificado no YouTube uma cena de vários policiais espancando o Ivo Teles. E depois de mais ou menos 15 dias, ele é localizado no Hospital Municipal de São José dos Campos, em coma. O ingresso dele se deu como vítima de traumatismo generalizado. Isso foi omitido depois no boletim médico dele e constava que ele tinha sido vítima de um AVC. Na desocupação de 22 de janeiro de 2012, a comunidade do Pinheirinho sofreu crimes do Estado, violência física, violência moral, ameaças, destruição das residências, queima de pertences pessoais e memórias, que foram praticadas pela PM, pela Prefeitura de São José dos Campos, pelo Governo do Estado e pela Justiça de São Paulo. Mas o planejamento foi extraordinário, eu acompanhei o deflagramento da operação, nós só temos a parabenizar a Polícia Militar pelo cumprimento do seu dever. Eu disse ao governador, o senhor pode se orgulhar da Polícia Militar do Estado de São Paulo. Um manifestante foi baleado durante essa ação. Essas imagens que a gente vê são de ontem, imagens que você já viu na reportagem, e a PM disse a respeito que só usou balas de borracha, mas guardas civis foram fotografados com revólveres empunhados. Você realmente, agora, o que você pensa do futuro? Você não tem para onde ir? Não tem para onde ir. É só ódio, é revoltante. Possível retirar as pessoas num terreno que o proprietário está inadimplente há décadas, retiragem trabalhadora no meio da madrugada, causando danos, né, físicos, psicológicos, materiais. Então, tenho absoluta certeza que aqui é um lugar que as pessoas sabem o que aconteceu e sentem. Mas algo que a gente compreende é que esse dano aí, ainda que futuramente, né, que posteriormente tenha sido feita a reparação, ainda bem, né, em relação às casas, esse dano aí precisa ser indenizado, precisa ser reposto na vida dessas pessoas. Não pode viver num país que, entendeu, que se arrasta pessoas no meio da madrugada. Isso é parte do processo civilizatório. A gente não pode ficar em silêncio, entendeu? Não cabe silêncio. O tempo que fez isso para tirar o povo lá de dentro, se tivesse entrado em acordo com o pessoal, o morador lá de dentro, fizesse, fosse medisse o lote para cada um, né? E fizesse um carnê para a pessoa todo mês está pagando, e nem o rapaz da raiva falou, não estava essa dívida, não tava, ela já tinha quitado a dívida lá de dentro, né? E estava todo mundo lá dentro, não precisava ter feito isso. Deixa eu falar para vocês sobre essa novidade que a TVT está lançando hoje. Olha só, é uma campanha de financiamento em que a gente está pedindo para que você se torne parceiro aqui, para que você colabore com a TVT. É o catarse.me/TVT. O que a gente quer fazer? 2022 vai ser esse ano de mudança, a gente está esperando que seja um ano de mudança. E a TVT quer chegar mais longe, quer deixar de ser TV só em São Paulo e região metropolitana e ser TV também na sua cidade, no seu estado, no seu país, você que está fora aqui do Brasil. E para isso a gente está bolando
um aplicativo de streaming, para que você baixe, por exemplo, na sua Smart TV e possa ver a programação ao vivo aqui da TVT, para que você baixe no seu celular e possa acompanhar também, para que você baixe na sua internet, no seu desktop, no seu laptop, no seu notebook e possa assistir a programação da TV, da TVT, ao vivo, todos os dias. O que acontece? A nossa programação de TV é um pouco diferente desse conteúdo que vai para o YouTube. Tem muito material, muito conteúdo que a gente não pode colocar nas redes sociais por conta de direito autoral. E conteúdos muito bons, tem filme, tem programas de TVs parceiras, e tudo isso está sempre ao vivo na TV, mas por enquanto só em São Paulo e região metropolitana. Então o objetivo de 2022 é esse, ir mais longe, chegar até mais gente, chegar até você que está em outra cidade, em outro estado. Então, para que você possa colaborar aqui com a gente, entre no catarse.me/TVT. Ano importante esse, 2022 é importante, a gente quer que o nosso conteúdo chegue mais longe. Você pode colaborar nesse site, catarse.me/TVT. Tem aqui também o QR Code, daí você coloca o celular aí que você consegue também ser direcionado para essa página. Lá está tudo explicadinho. Tanto essa questão do novo aplicativo de streaming, quanto as formas de colaboração que existem. Então, assim, tem vários valores, tem alguns benefícios que você consegue a partir dessa doação que você faz. E é isso, pessoal. A gente, é claro, pede a colaboração para que, de fato, esse 2022 seja um ano de mudança, um ano de virada para a TVT e para todos nós, tá bom? É possível concluir que a desocupação não planejada e realizada de forma violenta, no mínimo, gerou gastos acima de 416 milhões de reais. Foi construído um bairro de 1.461 casas com 140 milhões. Com 416 milhões, daria para construir 3 bairros, cada bairro com 1.461 casas, somando 4.383 unidades habitacionais. O investimento para a permanência das famílias no terreno da ocupação Pinheirinho seria de 35 milhões, de acordo com Valdir Martins Marrom. Quantas vezes fomos em frente à prefeitura na luta para que fosse regularizado a situação do Pinheirinho? Era um bairro. Então, tudo isso o poder público não poderia permitir. E acabou fazendo essa desocupação. Te digo, hein? Se deixasse a população lá, com as casas que já estavam construídas, porque eram construídas de alvenaria, terreno, tudo, arruamento, tudo, tinha ficado mais barato do que a desocupação que eles fizeram. Muito mais barato que a desocupação. Isso aqui veio representante do Ministério das Cidades e dizia que era possível aproveitar tudo aquilo que estava feito muito bem. Aqui teve o secretário de Habitação do Estado de São Paulo, que na época era o Silvio Torres, e que disse isso para a gente lá, que aqui é possível aproveitar tudo, talvez 1 ou 2 casas tenha que sair do lugar, que estavam numa esquina às vezes, mas no geral era possível aproveitar, todo o arruamento, tudo isso era possível aproveitar. Isso dizia o CDHU. O CDHU dizia a mesma coisa, que era possível aproveitar, ou seja, estava tudo encaminhando. Quem não queria, na verdade, era o prefeito da cidade, PSDB, Eduardo Cury, que não aceitava de jeito nenhum, e o dono do terreno, suposto dono do terreno, o bandido chamado nas narras, conhecido da população brasileira. Em 13 de janeiro de 2011, um ano antes da desocupação, o Sindicato dos Metalúrgicos de São José dos Campos divulgou a existência de um protocolo de intenções entre o governo do Estado de São Paulo, do governador Geraldo Alckmin, e o governo federal da presidenta Dilma Rousseff. No protocolo, o governo federal se propôs a disponibilizar verba para a compra e regularização do Pinheirinho. Ao governo do estado ficaria o papel de fazer o projeto urbanístico e arcar com a infraestrutura. Entretanto, a prefeitura do prefeito Eduardo Cury, parte fundamental para a regularização da área, pediu um prazo para análise da proposta. No dia 24 de janeiro de 2012, 3 dias após a violenta desocupação,
Inês Magalhães, secretária nacional de Habitação do Ministério das Cidades, publicou nota onde informou que a Secretaria-Geral da Presidência da República participou, em 2011, das negociações para o atendimento das famílias, mas que não houve interesse da Prefeitura para a solução do problema. A nota ainda afirmava que, em janeiro de 2012, os governos estadual e federal construíram uma minuta de termo de cooperação. O termo foi recebido pelo procurador da Prefeitura e entregue pela Associação à Vara Civil de São José dos Campos. Na minuta, a União se comprometia com parte dos recursos e o Estado com os custos de elaboração dos projetos e alternativas. No entanto, também não houve retorno por parte do Poder Municipal, de quem dependia a desapropriação. Depois, no ano de 2012, quando houve a desocupação do Pinheirinho, era um ano eleitoral na Ordem dos Advogados do Brasil e eu era pré-candidato à presidência da subseção de São José dos Campos, onde o Pinheirinho era instalado, e a diretoria da OAB da época promoveu um relatório. Nesse relatório, basicamente, as decisões judiciais que determinavam o despejo, que determinavam a desocupação do Pinheirinho, era chancelada pela Ordem dos Advogados do Brasil, e a operação policial também era tida com ares de legalidade. E todos nós sabemos aí, por meio de noticiários, por meio de relatos, quão violenta foi essa operação policial. Então eu não vou entrar no mérito da decisão judicial, porque eu não conheço o processo em sua integralidade. Mas do ponto de vista de um advogado militante, eu vejo que não era papel da OAB promover qualquer tipo de relatório. Muito menos o relatório que chancela a decisão judicial e que dá áreas de legalidade a essa operação policial, que foi uma verdadeira operação de guerra. Então, o relatório diz que não houve nem afronta aos direitos humanos e nem afronta às prerrogativas dos advogados. Afronta aos direitos humanos, eu não sei como eles não conseguiram enxergar, porque a população foi massacrada. Homens, mulheres, crianças, idosos. Teve gente que depois veio a óbito, né? E com relação às prerrogativas dos advogados, os nossos colegas advogados haviam sido recebidos só com bala de borracha. O colega Toninho, Antônio Donizete, advogado do Sindicato dos Metalúrgicos e que era advogado do Pinheirinho também, tem marcas de bala de borracha até hoje. Os nossos colegas advogados foram impedidos de entrar para falar com os seus clientes, eles eram advogados do Pinheirinho, né? Então teve todo tipo de afronta aos direitos humanos e toda afronta, o pedido de... afrontaram os direitos, as prerrogativas dos advogados também. Primeira coisa, que ele não tem a publicidade que ele falou que teria tido para ser exarado pela Ordem dos Advogados do Brasil. Né? Porque até hoje eu falei assim, porque consultamos não sei quantos advogados. Não, quem são os advogados? Documentou como? Né? Muito subjetivo, muito solto. Nós estamos falando da Ordem dos Advogados do Brasil, que teve um papel importantíssimo na reconstrução da democracia no Brasil. Segundo, porque é um relatório mentiroso, a realidade não corrobora nenhuma das informações. Se você procurar o sistema de assistência social especializado, se você procurar o sistema de assistência social pública, se você procurar especialmente o Conselho Tutelar, sabe contar e tem relatado as histórias e os rumos que as pessoas que viveram esse drama tomaram. Famílias que foram desagregadas, laços sociais que foram desconectados, famílias onde a relação mãe e filha, a relação família foi desagregado de fato, porque um teve que ir para Goiás, o outro teve que ir para o Paraná, o outro teve que ficar na casa da tia, aí criou um vínculo e um laço lá com a tia, esqueceu aqui da família. Isso tudo é muito importante. Né? Então, aquele relatório ele não demonstra essa realidade. Porque não é papel histórico da Ordem dos Advogados do Brasil chancelar nenhum tipo de autoritarismo. Cabe à Ordem
como voz cidadã, como voz constitucional do cidadão, cabe à ordem defender o Estado democrático de direito, a democracia, os direitos humanos e a justiça social. Ou seja, pelo relatório, eu não tenho dúvida alguma que a OAB deixou de lado todo o seu compromisso histórico com os cidadãos, com a cidadania e somou-se ao poderio econômico, somou-se a, se assim podemos dizer, ao lado errado dessa história. Por isso que debater de novo, através da própria ordem, e nós tentarmos corrigir internamente um dos nossos erros. Quando nós nos deparamos com o erro, nós temos dois caminhos. Ou nos omitimos, ou nós buscamos corrigir. Eu fiquei estarrecido em saber, em ter a certeza de que o relatório era usado, vinha sendo usado, enfim, como a principal peça de defesa para toda e qualquer autoridade estatal. Para o Estado, para o município de São José dos Campos, para o Estado de São Paulo, ele produzia uma principal peça de defesa. E eu, como advogado, tenho convicção de que a OAB não pode carregar esse peso. Esse relatório, feito de forma equivocada, feito de forma errada, não pode ser a principal peça de defesa dessas autoridades e dessas pessoas que deixaram a legalidade, que extrapolaram a legalidade em cada uma de suas ações. Elas têm que responder perante o judiciário. Se ao final forem condenadas, que sejam condenadas, mas garantindo a elas o devido processo legal, o direito de defesa, a ampla defesa. Mas se ao final disso tudo elas tiverem de ser condenadas, que elas arquem com o peso dessas condenações, seja administrativa, seja no âmbito administrativo, seja no âmbito judiciário ou em pecúnia para indenização. Então a importância dessas famílias serem indenizadas esbarra nesse relatório feito pela OAB. Então eu acho que anular esse relatório é resgatar a dignidade do povo do Pinheirinho. Então nós precisamos anular também, restabelecer a verdade também em relação a isso. Essa batalha é muito importante. Não é simplesmente anular um papel, anular um documento. Diz respeito realmente a resgatar a dignidade das pessoas. É preciso que a verdade venha à tona, né? A verdade liberta, né? A verdade liberta. Então nós estamos cativos ainda naquele momento, enquanto essas mentiras continuam sendo contadas. A mentira desse relatório é uma ofensa à nossa dignidade, né? Enquanto ser humano, é uma ofensa àquelas pessoas que sofreram, né? Aquele despejo, aquelas violências. Então é um desrespeito esse relatório. Então nós precisamos anular esse relatório porque essa história precisa ser contada e passada limpo. O direito foi só uma mera justificativa. Essas lutas jurídicas que se desdobraram são consequências que a gente vai levar dentro da lei, sempre dentro da lei. Porque a hora que a gente abandonar isso, a gente vai para a barbárie. Mas lá o Estado foi esqueceu um pouquinho disso, né? Esqueceu um pouquinho que ele tem que atuar dentro da lei também. Um pouquinho não, esqueceu muito. E nos abrigos não foi diferente, porque a gente chegou lá, a gente viu animais de estimação, a gente viu pessoas em situação, pessoas com deficiência, em situação deplorável, que não tinham de trocar roupa, banheiros em condições terríveis, eram comida que eles reclamavam muito, a qualidade da comida. Depois houve também reclamações em relação ao desvio de doações, que eram feitas pela população em geral, que eles não tinham acesso. Essas doações eram centralizadas por quem era responsável pelos abrigos e não distribuiu. Você imagina, você num estresse daquele, criança pequena, sem comida, com comida ruim, aí chega uma doação vamos dizer, de bolacha. Criança não quer saber, ela quer comer. Né? E você vê aquilo, e você tira aquilo, esconde, não dá para punir os moradores, né? Punir as pessoas. Sabe, muita discriminação. Dentro do abrigo tinha discriminação, você está entendendo? O próprio pessoal da prefeitura, eles discriminavam, os assistentes sociais, eles discriminavam, sabe? Se tinha uma pessoa que era deficiente, não podia ficar, tinha que mandar embora, porque era deficiente, não podia ficar. A minha sobrinha era deficiente, eles compraram passagem, colocaram dentro do ônibus e mandaram embora. Lembro de uma senhora, que ela era cadeirante, e ela estava deitada assim. E ela precisou trocar a fralda. Não tinha uma estrutura para ela ali.
Eles, então, aí tivemos que fazer uma rodinha assim para ela trocar, até mesmo porque já tinha homem e tudo ali junto. Foi que nós fizemos para ela trocar. Daí fomos falar com a assistência social. Aí tiraram ela de lá, a gente não sabe para onde que levaram essa família. Aí foi que, mas olha, não tinha estrutura nenhuma para estar recebendo o pessoal do Pinheirinho. Nós fomos para o alojamento. Pequeno lá, num bequinho desse tamanho assim. Dormia eu, a Aldenora, as duas filhas dela, o marido dela e eu. Tudo num cantinho sozinho, assim, separadinho assim. Tudo no chão. Tinha cachorro, tinha pombo, tinha de tudo lá dentro. Nos alojamentos era um caos total, né? Era todo mundo amontoado. A gente não pode reclamar, né? Mas era um almoço horrível. A gente chegou a receber no alojamento comida estragada. Pode mostrar aí, ó, tá tudo azedo, certo? Sem condição de comer. Agora já são quase 2 horas da tarde, ou mais de 2 horas da tarde. E a criançada tá desde cedo aqui com fome, sem comida, certo? Foi sofrido no alojamento, né? Eu acho que o que incentivava, o que deixava a gente mais assim um pouco aliviado eram as doações que vinham de fora, porque a população de fora se uniu para ajudar a gente, né? Então eram doações vindo de toda parte. Mas era sofrido você ter que mendigar um absorvente, sabe? Você ter que ir lá ficar implorando por um absorvente, porque saímos sem nada, né? Saímos sem nada. Muitos perderam emprego. Então não tinha dinheiro, sabe? Você tem que mendigar um absorvente, você tem que mendigar uma fralda para o seu filho. E eu lembro que no alojamento, eu fiquei no Morumbi, começavam a chegar doações e a prefeitura escondia as doações. A prefeitura pegava as doações e deixava lá com eles. Eu lembro que chegava todinho para as crianças, a prefeitura não dava. Eu fui processada após a invasão, porque como a prefeitura colocou os moradores nas escolas, nos CAICs, lá no CAIC Dom Pedro, tinha muitos pombos, então as pessoas ficaram lá dormindo e era numa precariedade muito grande. Eu levei um coletivo de São Paulo, os direitos humanos, para olhar, para registrar, né, para denunciar essa situação. E com essa visita, eles abriram um processo e aí eu tive que responder, tanto judicialmente, tive que gastar com advogado, porque a prefeitura colocou toda a estrutura dela, jurídica, inclusive, para nos atacar. Eu fui processada, o Toninho foi processado, mas o Marrom foi processado, tudo do ponto de vista que nós estávamos depredando ou incentivando a depredação dos espaços públicos ou desmoralizando. Então esse foi um outro processo, não sobre a invasão, mas da questão estrutural da prefeitura. A prefeitura levou um grupo de moradores, eu não sei precisar agora, são em torno de 10 a 20 moradores, ex-moradores do Pinheirinho, para as casas abandonadas do Rio Comprido, que era uma área de risco onde morreram 5 pessoas. Então a prefeitura, eu não estou falando, quando eu falo a prefeitura, é porque tem documento, com encaminhamento oficial da prefeitura, fotos dos carros da Urban, fazendo a mudança das pessoas, funcionários da prefeitura fazendo a mudança das pessoas. E isso foi objeto também de uma ação, nós entramos com uma ação, mas no processo do Rio Comprido, porque nós estávamos toda numa negociação para atendimento das famílias que foram retiradas de lá, e nós entramos com uma que a gente chama de cautelar de atentado, para poder responsabilizar a prefeitura por esse ato irresponsável. A prefeitura disse que não levou, que foram os moradores que indicaram o local. Para onde eles queriam ir, que a prefeitura só providenciou os meios para isso. Mas você vai levar para uma área de risco a pessoa, isso é totalmente inaceitável. Em função da repercussão que teve internacional, né, da forma como tudo ocorreu, o governo do estado passou a pagar um auxílio moradia para as famílias. E esse custo era elevadíssimo para o estado. Então ele também teve que rever a sua posição e assumir o compromisso também de buscar a construção de uma solução diante daquilo que a comunidade impunha, né, na sua luta, e que o governo federal oferecia, né, porque ficava constrangedor para o Estado, o governo federal dizer que aportava os recursos e eles não comparecerem, né, com a parte que lhes cabia dos projetos, né. Carlinhos Almeida, prefeito eleito pelo PT em outubro de 2012, em primeiro turno,
8 meses após a desocupação, justificou que, em acordo com as lideranças da comunidade, decidiu-se procurar outra área para construir o bairro Pinheirinho dos Palmares. Eu acho que é importante destacar o seguinte: existia uma situação anterior que os moradores tinham sido desalojados e que eles sequer eram recebidos na prefeitura e não havia nenhum diálogo. E a partir do momento que nós assumimos a gestão, nós os recebemos na prefeitura, no Paço Municipal, e colocamos a secretaria, que existia para reprimi-los, como uma secretaria que passou a lutar junto com eles pela resolução do problema. Então ali nada foi decidido unilateralmente por parte da prefeitura, do governo federal ou da Caixa. Tudo foi dialogado e as decisões foram compartilhadas com os moradores. Eu acho que esse é um dos motivos do sucesso que a gente tem e que eu digo para você com muita tranquilidade, Não existe no Brasil um conjunto do Minha Casa Minha Vida tão bonito, tão organizado, que funciona tão bem como o Pinheirinho dos Palmares aqui de São José dos Campos. Pode ter algum que funcione tão bem quanto, mas mais não tem. Não, fui eleita presidente da Câmara. Foi, acho que, o meu primeiro e segundo projeto. Primeiro porque a lei federal do Lula permitia que do Minha Casa Minha Vida, que era possível fazer conjuntos habitacionais. Então, a partir dessa questão, nós mudamos a lei de zoneamento. Foi 2 votações, porque é lei de zoneamento, plano diretor. E isso foi feito foi acho que no mês de janeiro, fevereiro, fizemos rapidamente. Foram as primeiras leis, foram as primeiras medidas que nós tomamos desde o início para iniciar o processo de busca e instalação do Pinheirinho. Então, porque tinha que mudar a lei, que eles colocaram uma lei restritiva, então nós fizemos e tínhamos todos os elementos, porque o nosso governo queria resolver o problema do Pinheirinho, só que eles fizeram um plano diretor e uma lei de zoneamento para que isso não fosse possível. Eu lembro que a gente começou a fazer uniões, e tentar manter o povo unido. Aí eu lembro que quando a gente começou com os primeiros passos para tentar, construir as casas, a gente fazia as reuniões com o governo do estado, o governo federal, e eles queriam apartamento, e o nosso pessoal não queria apartamento, o nosso pessoal queria casa. Queria casa porque a gente tinha casa no Pinheirinho, Muitos tinham animais, E aí o Marrom fazia reunião, porque tudo era decidido em reunião. Aí o pessoal ficava desapontado, apartamento, mas a gente está precisando, mas a gente quer casa. E você via que o pessoal ficava desapontado quando falava em apartamento, porque eles queriam casa. E chegou até uma proposta de uma empresa, que agora eu não consigo me lembrar o nome, de fazer vários condomínios, tipo assim, um na Zona Sul, um na Zona Norte. A gente falava, não, a gente queria todo mundo junto. Pinheirinho era todo mundo junto, era o pessoal unido, Como que vai ficar um tanto aqui, um tanto aqui, um tanto aqui? A gente sabia que isso aí tudo era um golpe para poder manter o povo afastado, Não manter o povo junto. Aí você olhava a carinha daquele pessoal, a gente queria casa, todo mundo junto. Na verdade, a gente queria voltar para o Pinheirinho. Aí eu lembro que uma reunião com o prefeito, com o Carlinhos, a minha mãe e o Juarez, que tinha mais receio de ir para o apartamento, porque eles tinham bastante gato, Aí eles falavam assim, a gente queria casa. Aí o Carlinhos olhou para eles e falou assim, mas eu também quero casa, a gente também vai construir casa. E aquilo foi, sabe, quando a gente falou aquilo na Assembleia, o povo, todo mundo feliz, Aí é casa, vamos construir casa, então vamos começar a ir atrás de terreno. Então eles ficaram muito felizes e eu fiquei, não vou dizer que mais feliz, mas tão feliz quanto eles a gente ter conseguido viabilizar essa construção em casas, porque permite a eles, ao longo do tempo, melhorar, ampliar a casa, ter uma horta, ter um jardim, então uma qualidade de vida maior. A gestão do prefeito de São José, Carlinhos Almeida, PT, que trabalhou com o governo federal e governo de São Paulo na construção das residências do Pinheirinho, encerrou em 2016, ano que iniciou nova gestão do eleito prefeito Felício Ramute, PSDB.
A mudança de gestão causou medo na comunidade de que a entrega das casas destinadas às famílias despejadas do Pinheirinho em 2012 pudesse não acontecer, visto que Felício Ramute integrava o governo do prefeito Eduardo Cury, PSDB, durante a desocupação. Que o Felício ia tomar posse, né, em janeiro, e se a gente deixasse para entrar, a gente já estava ciente que eles não iam entregar para a gente, né? Porque eles não gostavam da turma do Pinheirinho, como até hoje não gostam. E a gente, daí por isso, a gente optou, reuniu todo mundo votou a favor de entrar, e a gente teve o apoio também do prefeito da época, que foi o Carlinhos de Almeida, e a Amélia Naomi, e a gente entrou. Deixa eu falar para vocês sobre essa novidade que a TVT está lançando hoje. Olha só. É uma campanha de financiamento em que a gente está pedindo para que você se torne parceiro aqui, para que você colabore com a TVT. É o catarse.me/TVT. O que a gente quer fazer? 2022 vai ser esse ano de mudança, a gente está esperando que seja um ano de mudança. E a TVT quer chegar mais longe, quer deixar de ser TV só em São Paulo e região metropolitana e ser TV também na sua cidade, no seu estado, no seu país, você que está fora aqui do Brasil. E para isso a gente está bolando um aplicativo de streaming, para que você baixe, por exemplo, na sua Smart TV e possa ver a programação ao vivo aqui da TVT, para que você baixe no seu celular e possa acompanhar também, para que você baixe na sua internet, no seu desktop, no seu laptop, no seu notebook e possa assistir a programação da TV, da TVT, ao vivo, todos os dias. O que acontece? A nossa programação de TV é um pouco diferente desse conteúdo que vai para o YouTube. Tem muito material, muito conteúdo que a gente não pode colocar nas redes sociais por conta de direito autoral. E conteúdos muito bons, tem filme, tem programas de TVs parceiras, e tudo isso está sempre ao vivo na TV, mas por enquanto só em São Paulo e região metropolitana. Então o objetivo de 2022 é esse, é ir mais longe, é chegar até mais gente, chegar até você que está em outra cidade, em outro estado. Então, para que você possa colaborar aqui com a gente, entre no catarse.me/TVT. Ano importante esse, 2022 é importante, a gente quer que o nosso conteúdo chegue mais longe. Você pode colaborar nesse site, catarse.me/TVT. Tem aqui também o QR Code, daí você coloca o celular aí que você consegue também ser direcionado para essa página. Lá está tudo explicadinho. Tanto essa questão do novo aplicativo de streaming, quanto as formas de colaboração que existem. Então, assim, tem vários valores, tem alguns benefícios que você consegue a partir dessa doação que você faz. E é isso, pessoal. A gente, é claro, pede a colaboração para que, de fato, esse 2022 seja um ano de mudança, um ano de virada para a TVT e para todos nós, tá bom? Em 2016, nós tivemos uma tensão muito grande, porque estava tudo praticamente pronto e faltando alguns detalhes. E a gente tinha uma dificuldade técnica de fazer a entrega naquelas condições, né? E nós fizemos um diálogo muito forte junto à Caixa Federal, junto ao governo federal, porque os companheiros do Pinheirinho tinham uma preocupação muito grande que eles pudessem ser desalojados de novo pelo PSDB, né? Como já foram de forma traumática, né? Com polícia, né? Com bomba, com helicóptero, sem qualquer direito até mesmo a levar os seus pertences, né? E ficaram com muito medo, com razão, de que pudessem ter um segundo desalojamento, né? Mesmo antes de ocupar as casas. Eles foram para frente da prefeitura, ficaram 3 dias, revezando, dia e noite, né? Fazendo piquete, para ocupar as casas deles. Já tinham selecionado as famílias. E a Caixa não permitia, nós fizemos uma videoconferência com a matriz. Aí entrou tudo, o Estado estava, o Ministério da Cidade, a presidência da Caixa, né? E eu estava na reunião e eu falei para o pessoal, gente, é o seguinte, as casas não foram testadas nada, né? Porque você tem que testar hidráulica, você tem que testar elétrica, né? Fazer checklist, o que tiver, né? Coisa para ser corrigida, enfim, para entregar a casa. Eu falei, vocês vão ter que ter muita paciência com esse negócio, porque vai dar B.O. demais, né? Mas eu, se eu fosse vocês, invadia mesmo. Simplesmente eu vou deixar lá no chaveiro da obra, né? Tinha lá a casa, deixar a chave
Lá tudo certinho, para vocês pegarem, vocês organizam a fila e pode ir lá pegar as chaves de cada um de vocês e entrar para casa de vocês. E felizmente nós conseguimos, né, com bastante compreensão dos técnicos da Caixa Federal, né, com o trabalho de todo mundo, né, dos próprios moradores, fazer a entrega, né, com algumas coisas que ainda não estavam, digamos, 100%, né? Mas a felicidade era muito grande. Aí o líder deles estava lá, né, na reunião lá, estava a liderança deles lá, umas 8 pessoas. Então vamos lá anunciar, lá na frente da prefeitura. Eu falei, eu vou também, né, meu? Eu não vou perder um negócio desse jeito nenhum, né? Eu vou lá ver, eu quero estar junto. Moço, nós chegamos lá, eles me botaram numa Kombi daquelas de carroceria, e eu subi naquela carroceria ali, né, e me deram o microfone lá, rapaz, e eu comecei a falar com esse povo, só comecei a falar, e não dei conta de terminar, né? Porque eu só chorava, né? Só chorava e o pessoal pulando de alegria, era velha, era mulher, era criança, pulando de alegria, glória a Deus, né? E sabe, eu saí dali e eles me abraçando, não ia me beijando, nem homem, criança, sabe? Eu só sabia chorar, rapaz. Só fazia chorar. Então, assim, eu falei, gente, na hora eu falei assim, ó, para mim, se acabar tudo hoje, valeu a pena, cara. Valeu a pena. Então, assim, foi o momento mais emocionante da minha vida, foi esse, sabe, assim, profissionalmente falando, tá? Foi muito marcante. Eu sei, por exemplo, de gente que foi lá tentando fazer entrevistas, né, tentando mostrar aquilo que faltava. E os próprios moradores disseram, não, o importante, o fundamental está aqui, nós conquistamos a nossa casa, né? Então foi realmente um processo muito tenso, muito difícil, mas que terminou muito bonito. A gente não pôde nem fazer uma festa, uma inauguração, porque os técnicos da Caixa temiam, né, por ser já o governo Temer, um tipo de represália, se fizesse algum evento, alguma entrega. E nós falamos, não, nós não estamos preocupados, né, em fazer comício, né, em fazer inauguração, em cortar fita. Nós estamos preocupados com que as pessoas possam ter as suas casas. E isso a gente conquistou junto com eles. Com a permanente luta da comunidade após a violenta desocupação em 2012, sob a gestão do prefeito Eduardo Cury, em 2016, o programa Minha Casa Minha Vida e o prefeito Carlinhos Almeida entregaram 1.461 casas em um novo bairro construído. Não vou dizer que ainda a casa é nossa, que nós não terminamos de pagar, né? Ainda é do banco. Não vou dizer assim, a casa é minha. Não é nossa ainda. Que nós não terminamos de pagar. Aí quando nós terminamos de pagar, é para bater no peito. Aqui é nossa. Com a vitória do Pinheirinho dos Palmares, qual é o futuro do movimento? Devagarzinho já fomos, né, aderindo a algumas coisas, por exemplo, a escola ali, a creche, mas acho que ainda falta bastante coisa aqui dentro. Por exemplo, um posto de saúde aqui nosso, aqui dentro do bairro mesmo, entendeu? Os ônibus a gente conseguiu aderir mais umas linhas de ônibus aí, melhorar um pouco o transporte que era bem escasso aqui. Os ônibus eram um espaçamento de 1 hora, 1h30 para o outro. Agora já passa com bastante frequência, mas acho que ainda tem bastante coisa aqui que a gente pode aderir aqui dentro, para nossa melhoria mesmo. O nosso canto de nós fazer um posto de saúde, o terreno está ali embaixo? Não tem. Tem que a gente descer lá embaixo, chegar lá, mas aí não tem médico. Dá viagem ferida, ligar tanto que eu não venho mais, vou só ligar, mandar a minha filha ligar para saber se tem médico. Eu tenho um problema na perna para estar descendo nessas ladeiras. Não, filho. Ele deve ver isso que está passando com os pobres aqui. Mas ele não vem. Só sabe mentir na prefeitura. Só sabe fazer coisa de estrada, essas coisas assim. Fazer jardim, tudo. O povo não come jardim. Então, nós não temos os espaços que era para ter, né? Estava no projeto o espaço para nós estar fazendo assembleia. Que nem aqui a dificuldade, ele não cumpriu o que estava para ser cumprido, que nem o espaço da nossa reunião, uma academia ao ar livre, um lugar para as crianças estar se divertindo, essas coisas não temos aqui. Então, sobre assim, lazer,
Para as criançadas, essas coisas nós não temos, né? A gente não pode desistir. A gente somos um exemplo de luta, então a gente não pode chegar aqui e desistir. A gente tem que correr atrás do postinho, dos poliesportivos. Então a gente não pode desistir. Temos que continuar ali vivos, né? Continuar na ativa. Então eu acho que faz muita falta. Eu acho que a prefeitura, ela faz meio que de propósito, sabe? De não... Porque a prefeitura pode entrar, pode fazer. Eu acho que eles fazem isso meio para deixar a gente de escanteio, sabe? Não vamos ficar dando muita coisa para aquele povo, não. Eu acho que a prefeitura, ela vai gerando mais problema, né? Porque, assim, a gente falta um lazer para os jovens, não tem. E que quando se não tem um lazer, faz com que os jovens acabem indo para a rua, né, mexendo com coisas que não devia. E a prefeitura podia aproveitar e fazer um trabalho, né, aqui dentro, de colocar o poliesportivo. A gente tem a nossa escolinha de futebol ali, que foi a gente que fez, né, o LG que tá ali de frente. E a prefeitura não vem, sabe? Ela não vê, parece que esquece, sabe? Deixa ali. Se a gente não lutar com nossos jovens, não colocar eles ali no estudo, nos esportes, eles vão pra droga, infelizmente, né? E quando você mora numa periferia, o que as pessoas falam? Só tem drogado, só tem vagabundo, sabe? Você não vê que a prefeitura faz um trabalho para fazer com que isso acabe, sabe? Que venha, que traga cursos, que traga estrutura para esses jovens. E eu acho que a prefeitura, o governo, ele faz isso de propósito, para dizer que periferia é assim. Seguinte, cara, eu acho que na rua a criançada não tem muito o que arrumar. É porque se a criançada ficar solta na rua, vai terminar caindo no crime. O crime está aí, pegando qualquer criança que queira entrar no crime, né? E o foco da gente é esse, é levar para o caminho certo. Então, parabenizar essa comunidade pelo esforço, pela persistência, pela tenacidade e pela coragem, né? De mesmo terem sido vítimas de uma brutalidade extrema, terem conseguido forças para reerguer e reconstruir suas vidas. Para não desistir da luta. Que a luta continua. E outra coisa, a amizade que nós fizemos, não só aqui em São José, mas acho que no Brasil inteiro, as pessoas, elas não podem desistir dos objetivos. Que a gente só tem aquilo que a gente corre atrás. Se você não corre atrás, se você não luta, você nunca vai ter nada. Que seja na saúde, que seja dinheiro, que seja no amor, que seja na moradia, você só tem se você lutar. Então, o que eu desejo para eles é que todos lutem.